mais uma entrevista muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a agenda dos diretores de recursos humanos para o próximo ano. Nós sabemos que houve muitas mudanças, muitas incertezas que estamos vivendo no dia a dia de trabalho, alterou-se o modelo de trabalho e os recursos humanos está cada vez no centro das mudanças disruptivas. Como a agenda de 2024 vai centrar em alguns aspectos importantes, eu convidei o José Bancaleiro, da Stanton Chase, uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, que já trabalhei com ele, que dispensa grandes apresentações. Depois vou deixar o link aqui no final da entrevista, mas convidei-o para partilhar a sua visão, o seu conhecimento sobre temas como liderança, cultura, tecnologia e carreira. José, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar aqui o meu convite. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Cristina, pelo seu convite. É sempre com muito gosto que eu participo em ações da Comunica RH e é sempre com muito gosto que eu falo sobre aquilo que eu considero ainda hoje a minha profissão, que é a gestão de pessoas em contexto organizacional. Portanto, da minha parte, muito obrigado. José, a gente é que agradece, obrigado por estar envolvido em alguns projetos da Comunica RH. É sempre um prazer poder ter você aqui e partilhar a sua grande experiência como um profissional, né, na área de recursos humanos. Bom, eu vou fazer aqui a primeira pergunta. Nós sabemos que a liderança tem um forte impacto, não só na organização, como também nas pessoas, mas que nessa mudança para o mundo de trabalho mais virtual, os líderes também sofreram um pouquinho com essas alterações. Como é que os RHs poderão ajudar no próximo ano, né, os líderes a se tornarem mais eficientes no modelo, né, na gestão das equipes nesse modelo híbrido? Olha, falar sobre liderança é sempre algo que eu gosto particularmente. Eu considero que para um sucesso da organização, há sempre dois fatores que estão, intimamente ligados e que se interagem um com o outro, influenciam-se mutuamente, que é a cultura organizacional e a liderança. A cultura organizacional, tem um forte impacto na liderança e a liderança tem um forte impacto na cultura organizacional. Eu considero que não pode haver sucesso numa organização se a liderança não for a liderança certa. Aliás, a liderança é a cultura certa. Eu costumo, aliás, dizer que o atacante marca o golo, a equipa ganha o jogo, mas quem ganha o campeonato é também falar de liderança. A liderança não vai deixar de ser liderança. A liderança é, no fundo, o papel de um chefe é atingir, de um gestor é atingir resultados através de pessoas e, portanto, o papel de um líder foi e continuará a ser essencialmente o papel de um gestor foi e continuará a ser essencialmente um papel de liderança. Apesar da liderança continuar a ser gestão de pessoas e, portanto, no essencial, continuar a ser o mesmo nos próximos anos, a verdade é que se mudam as pessoas, se muda o ambiente, se mudam as premissas do negócio, a liderança também tem que se adaptar a isso. Há muitas alterações que vão ter que ser feitas, no caso do líder, o essencial é o líder ter noção de que vai ter que liderar diferentes tipos de gerações, neste caso concreto, e que vai ter que liderar com uma forte influência de tecnologias, novas tecnologias. E, portanto, a grande mudança será essencialmente essa. Aliás, os drivers da mudança de futuro são essencialmente quatro: são as tecnologias, um, a demografia, a complexidade e a globalização, e, portanto, dois destes, ou antes, eu diria até os quatro, acabam por ter impacto forte na liderança que vai ter que existir nos próximos anos.
as tecnologias porque trazem, por exemplo, o trabalho remoto, e liderar com pessoas no local de trabalho ou liderar com equipas remotas são coisas diferentes, por exemplo. Implica muito provavelmente perceber que o que está em causa não é o processo, é o resultado, implica a criação de formas de liderança em que o acompanhamento é mais permanente, implica o criar metodologias que permitam gerir projetos e gerir processos à distância de uma forma muito mais eficaz. Mas no essencial será isto e, portanto, as tecnologias um, vão obrigar uma grande mudança, mas também vão fornecer um conjunto de ferramentas que permitirão ao líder liderar melhor as suas equipas. Por outro lado, a globalização implica, por exemplo, que cada vez as equipas serão compostas por pessoas mais diversas, oriundas de diferentes países. Muitas as equipas do futuro vão ter pessoas em Portugal, em Espanha, em França, no Brasil ou noutro sítio. Muitas vezes vão ter equipas em Portugal com brasileiros, com eslovenos, com alemães a trabalhar em conjunto e, portanto, o gestor tem que ter a capacidade de entender as diferentes culturas e de saber como é que pode antecipar e eventualmente resolver problemas que possam surgir por ter equipas com pessoas de diferentes culturas. A complexidade traz, no caso da liderança, essencialmente a necessidade do líder perceber que tem que ter diferentes valências nas suas equipas e que vai obrigatoriamente ter que gerir pessoas com especializações diferentes. A complexidade dos problemas obriga a equipas de especialistas e ele vai ter que ter a capacidade, muitas vezes, de gerir pessoas que estão em diferentes locais, com diferentes especialidades e que muitas vezes nem sequer reportam a ele. E ele tem que ter a capacidade de os aproveitar da melhor forma. O último fator é a demografia, e a demografia traz essencialmente duas coisas: o envelhecimento da população, portanto, ele vai ter cada vez pessoas mais velhas a trabalhar na sua equipa, porque o Estado assim obriga, a evolução da sociedade assim obriga, e vai ter, por outro lado, dentro da sua equipa, pessoas de diferentes gerações, nomeadamente a geração mais nova, que muitas vezes é aquela que é mais difícil gerir para aquilo que são os líderes mais séniores dentro da organização. Aliás, há muitos problemas dentro das organizações, porque nós temos muitas vezes equipas de gente muito nova, com um mindset completamente diferente, e temos gestores com algum tempo algum tempo de casa, muitas vezes já com alguma idade, e que se habituaram e fizeram sucesso com base num conjunto de premissas essas que mudaram e que não são as mesmas destes jovens que entram na organização. Portanto, estes serão 4 fatores que eu costumo denominar os drivers da mudança, um, que já, no fundo, explicam as diferentes mudanças que têm havido, e o seu impacto na liderança é fortíssimo. Portanto, no essencial é isto. Ô, José, e o que é que os recursos humanos podem dar de ferramenta aos líderes para que eles consigam, né, operar toda essa mudança? Eu diria que os recursos humanos não cabe ao gestor de recursos humanos ir resolver os problemas dentro das equipas. Cabe ao gestor de recursos humanos essencialmente duas coisas, e é o que eles terão que fazer. Por um lado, preparar as condições para que o líder da equipa possa gerir bem a sua equipa, e por outro lado, aconselhar o líder da equipa em situações de em que haja necessidade, portanto, nas situações mais críticas, poder aconselhar o líder da equipa. E, portanto, serão essencialmente estas coisas. Aquilo em termos de criar condições. Eu penso que o gestor tem que criar ferramentas o gestor de recursos humanos tem que oferecer ao líder da equipa ferramentas que lhe permitam, por exemplo, gerir bem equipas à distância,
tem que lhe dar formação e tem que lhe dar essencialmente acompanhamento. O gestor o gestor de recursos humanos do futuro é um gestor que tem que ser altamente sensível às tecnologias, à inovação tecnológica, e ele tem que perceber da inovação tecnológica que lhe é oferecida, qual é aquela que ele pode oferecer aos seus líderes, no sentido de os fazer, de os fazer, de os poder ajudar a gerir melhor as suas equipas. Por exemplo, hoje há sistemas de tecnologias que permitem a monitorização do trabalho à distância de uma forma muito mais eficaz, com a gestão de projetos de uma forma muito mais eficaz e muito mais fácil. Ora, esta é, por exemplo, um tipo de ferramenta que o gestor de recursos humanos deve procurar e deve disponibilizar para os seus líderes, ao mesmo tempo que lhes dá a formação necessária para que isto aconteça. A formação em liderança, o coaching na área da liderança, o mentoring na área da liderança são fundamentais. E vão ser cada vez mais importantes porque os problemas que surgem vão ser sempre diferentes, e cada pessoa é uma pessoa e, portanto, o gestor tem que ter este tipo de tem que ter este tipo de apoio, o gestor de linha tem que ter este tipo de apoio para poder liderar bem as suas pessoas. Excelente, José. José, a cultura sendo a espinha dorsal da organização, né, e refletindo a vivência do dia a dia, como é que se reforça agora uma cultura, ou como se trabalha uma cultura em que uns estão dentro, outros estão fora, né, através do trabalho híbrido? A cultura é, de facto, a espinha dorsal. Eu costumo dizer que a cultura é uma espécie de óleo que banha o motor, e que a gente quase não dá por ele, mas que é absolutamente determinante para que o motor funcione bem. E a cultura tem esta característica. Muitas vezes não se sente, mas é fundamental. Se a cultura não for a cultura certa, a organização não funciona bem. Um, o reforço de uma cultura, primeiro, respondendo às suas perguntas, um, eu vejo no mundo dos recursos humanos a opção por uma de duas partes. Há duas formas de entender a cultura. A primeira forma é entender a cultura de uma forma passiva, é achar que a cultura é algo que existe numa organização, é algo que fica por sedimentação, e a maior parte dos gestores de recursos humanos entram numa organização, adaptam-se à cultura e vivem a vida toda, se for necessário, dentro dessa organização com aquela cultura. Ora, se o negócio muda, se a estratégia muda, se há novas necessidades, a cultura deve acompanhar isto. E então há a segunda visão, que é a visão interventiva da cultura, que é aquela que eu defendo, que é uma visão que diz que a cultura é uma ferramenta de gestão demasiadamente importante para não ser bem gerida. Por exemplo, vou-lhe dar, peço desculpa, mas não me liguei isto. Por exemplo, surgem muitas vezes pessoas que me pedem para encontrar pessoas para inovação, por exemplo. E dizem que nós estamos numa fase da nossa organização que precisamos de inovar, e inovar é fundamental. E, portanto, precisamos e temos uma estratégia de inovação. Se há uma estratégia de inovação, se recrutam pessoas inovadoras, mas se não têm uma cultura de inovação, esqueçam a estratégia, esqueçam os recrutamentos, que aquilo não vai dar nada. Portanto, antes de quando se define uma cultura uma estratégia de inovação, a cultura tem que acompanhar a inovação. Ora, o que é que eu vejo muitas vezes? Que é gestores de recursos humanos que defendem e que sabem e até sabem e acompanham a estratégia, e a estratégia diz que é absolutamente necessário conseguir e investir fortemente na inovação, e depois mantém uma cultura organizacional que não permite a inovação. Não admite o risco, não admite a autonomia, é demasiadamente formal, enfim, é muitas regras e muitos procedimentos, e, portanto, com este tipo de cultura não se consegue inovação. Ora, trabalhar a cultura nestas circunstâncias é absolutamente determinante. Portanto, primeiro aspecto, a cultura
é algo que se deve trabalhar e se deve ir adaptando às necessidades do negócio e da organização. É possível modificar uma cultura, não se modifica uma cultura em 3 meses, mas é possível modificar uma cultura em 2, 3 anos. É possível modificar uma cultura ou aspectos de uma cultura. E para modificar ou para reforçar uma cultura, há três aspectos que, na minha opinião, são fundamentais. O primeiro é uma decisão clara da administração sobre aquilo que se pretende. A cultura trabalha-se top-down e não bottom-up. É quem define qual é a cultura que se pretende, é a administração da empresa, é o CEO da empresa, é isso que é aí que tem que fazer. Muitas pessoas pensam que é o contrário, que é bottom-up, a cultura nasce, vem das pessoas e vem para cima. Não. A cultura vem, quem define que é preciso uma cultura de inovação é quem define a estratégia de inovação, é a administração da empresa, é a SEGA. Portanto, a cultura é top-down e, portanto, uma decisão clara, por exemplo, neste caso da inovação, uma decisão clara da administração dizendo que é preciso investir na inovação e numa cultura de inovação, isto é um primeiro aspecto, uma decisão clara sobre as orientações que são fundamentais. Depois, o trabalhar este aspecto e trabalhar a cultura, enfim, isso faz parte já da função da RH, mas o segundo aspecto é a comunicação. Quando nós definimos que é necessária uma cultura de inovação, o comunicar, 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 comunicar até à exaustão, e quando já estamos cansados, continuar a comunicar é absolutamente fundamental. As pessoas muitas vezes acham que até já é demais, mas não é. Continuamos a comunicar e continuamos a dizer que nós temos uma estratégia de inovação e a inovação é fundamental e a cultura é inovação e esta empresa é uma empresa que comunicar na formação, através, enfim, de todas as maneiras possíveis, comunicar esta nova cultura ou esta parte da nova cultura. E depois, um terceiro aspecto que é absolutamente determinante é trabalhar as lideranças. Se eu definir que a inovação é um dos aspectos determinantes da cultura e é preciso reforçar esse aspecto, e depois os líderes nas costas vierem dizer esqueçam a inovação, a gente tem que se dedicar àquilo que é tradicional, que é daí que vem o dinheiro, então não há estratégia de inovação que resista. Portanto, ao mesmo tempo que se trabalha a comunicação para reforçar a cultura, tem que se trabalhar as práticas de liderança que são absolutamente fundamentais. E aí, enfim, a formação, o coaching, enfim, todas as ferramentas que podemos utilizar para trabalhar esta, esta nova cultura. Portanto, o reforço passa essencialmente por uma decisão clara, por uma comunicação muito, muito, muito permanente e muito reforçada, e depois por adaptação das práticas da liderança àquilo que são os novos valores, ou um novo valor, ou os aspectos da cultura que nós queremos de facto reforçar, ou mesmo modificar. Ô, José, também falamos muito de inovação e por isso as tecnologias na área de recursos humanos é cada vez mais fundamental, né? Para gerir ou melhorar as tarefas operacionais, enfim, para poder fazer uma melhor gestão de dados, para tomada de decisão, para melhoria da experiência dos colaboradores, enfim. O RH está preparado para introduzir essas novas ferramentas? Olha, eu por acaso recebi da Santana Chase a nível internacional, de um colega meu, e depois distribuí por um conjunto de profissionais, pelos quais tenho consideração, profissionais de recursos humanos, um estudo da Gartner, muito recente, sobre as top priorities for HR leaders em 2024. Portanto, as 5 prioridades mais importantes para os líderes de RH em 2024. Uma da. Há coisas muito engraçadas, que, enfim, que não cabe aqui, mas um dos aspectos é exatamente aquilo que se chama Gen AI, ou seja, a inteligência artificial generativa, que está a entrar nas organizações e que, por exemplo, no caso dos recursos humanos, vai mudar radicalmente a forma como se trabalha, porque hum, cada vez há ferramentas
de inteligência artificial, que vão melhorando, vão competindo elas mesmas com elas mesmas e vão melhorando sistematicamente ao nível das traduções, enfim, tudo aquilo que é transacional e que permitem fazer com que muitas das funções que eram feitas nos recursos humanos, em todos os níveis, o nível da formação, do recrutamento, do pagamento, do payroll, enfim, de todos estes aspectos, comecem a ser feitas por máquinas e não por pessoas. Portanto, eu costumo dizer que tudo aquilo que é transacional nos recursos humanos tenderá a ser feito por robôs, no fundo são computadores, sistemas automáticos, que irão sendo cada vez mais bem feitos, porque com a inteligência artificial as máquinas vão sendo cada vez mais eficazes, e resta para as pessoas o fazer um conjunto de coisas que, por tratarem, por exemplo, muitas coisas administrativas, não davam tanta atenção. Por exemplo, na área do recrutamento, um processo de recrutamento pode ser feito praticamente do princípio ao fim por máquinas, mas depois, por exemplo, o relacionamento com os candidatos finais, o consultor tem tempo para dar muito mais atenção, porque há um conjunto de tarefas que deixa de fazer, passa a ter mais tempo para poder fazer esse trabalho de relacionamento que a máquina então não consegue fazer. Portanto, há muito trabalho, vai aparecer isso dentro das organizações e por exemplo, esse estudo diz que 68% dos executivos concordam que os benefícios da inteligência artificial são superiores aos riscos. Portanto, 68% acha que é favorável a entrada da GenAI, da inteligência artificial generativa, nas organizações. No entanto, esse mesmo estudo diz que só 22% dos líderes de recursos humanos se mostram interesse em participar em projetos e em debates relacionados com a GenAI, com a inteligência artificial. Ou seja, hoje em dia ainda eu diria que só 22% das pessoas, dos líderes de recursos humanos, são sensíveis à importância que a inteligência artificial e as novas tecnologias e o impacto que elas vão ter nos, na função RH. Eu já há muito tempo que digo isto, já há muito tempo que falo sobre o impacto das tecnologias, já não é de agora, muito antes da pandemia eu já falava sobre isto, o impacto das tecnologias na função RH. E muitas das pessoas, muitos dos meus colegas achavam que aquilo que eu dizia era completamente fora da realidade. Muitas das coisas que eu disse em 2017, 2018, 2019, hoje já são realidade. Muitas das coisas que eu até nem pensava que eram possíveis já começam a ser realidade e vão ser cada vez mais presentes. Só há duas hipóteses: ou o gestor de recursos humanos percebe isto e entra na história e aproveita a onda da história, ou então acaba por entrar na contramão da história e acaba por ser atropelado e, portanto, não tem grande hipótese. Pois é, e a gente também sabe que a adaptação a essas mudanças é fundamental, né? Mas às vezes a agilidade com que essas mudanças acontecem também interfere muito internamente na performance, né? E no bem-estar das próprias pessoas da organização. Você que anda muito por aí, né? Fazer muitos processos de consultoria, sente que as empresas estão implementando bem os processos de mudança de forma a ser bem-sucedidas? Há alguns exemplos bons, mas a maior parte são exemplos maus, não é? Aliás, quando eu lhe dizia que 22% dos líderes de RH não estão preparados, ou apenas 22% estão preparados, eu, se for aos CEOs, também não vejo grandes diferenças. Ou seja, eu vejo, se calhar é um bocadinho mais do que os 22%, não é? Mas há muitos CEOs, há muitos quadros de topo da organização que ainda não perceberam, nem querem perceber o que aí vem. O que aí vem é entrar na zona de desconforto. E eles preferem nem perceber o que é que aí vem e, portanto, mais tarde ou mais cedo, acabam por ter que se adaptar à pressa ou mesmo ser ultrapassados. Ou mesmo serem entraves a essas entradas com efeitos nefastos para a sua organização e para o impacto, para a performance do negócio. Portanto, não é só um problema de recursos humanos, as novas tecnologias é um problema organizacional e não meramente de recursos humanos.
O gestor de recursos humanos tem um papel importante, porque, na minha opinião, o gestor de recursos humanos é o responsável é o agente da mudança, é o responsável pela transformação, mas tem que ser acompanhado. Uma das tarefas dele é evangelizar e é influenciar o resto da organização, mas numas situações são mais fáceis, noutras são mais difíceis. Ô, José, e depois uma das prioridades também para 2024 é carreira. Nós temos aqui agora as organizações com uma grande, né, variedade de gerações, que são mais conflituosas do que antigamente. Como é que se vai gerir esta nova fase, né, das organizações em termos de carreira? Qual será o modelo de carreira, né, que se pensa no futuro próximo? Bom, se eu soubesse, já provavelmente ia ganhar muito dinheiro com isso. Portanto, não faço a mínima ideia. Apenas lhe diria que as organizações vão ser cada vez mais achatadas, as carreiras vão ser cada vez mais curtas. A nova geração e as práticas das novas gerações querem promoções cada vez mais rápidas e, portanto, querem carreiras muito mais rápidas, aquilo que se chama o fast track, não é? Uma mudança rápida. E eu, portanto, diria que, não sabendo exatamente como é que as coisas vão ser em termos futuros, eu diria que o conceito de carreira é um conceito que provavelmente ficará obsoleto, pelo menos a carreira da forma como nós a vemos ou a temos visto até aqui. Um, haverá mais quase um modelo individual de gestão de talento, em que a carreira não passa por mudar de chefe de secção para chefe de serviço ou para chefe de departamento e para diretor, passará provavelmente por ter projetos, para a atribuição de projetos cada vez com maior nível de responsabilidade, e com impacto depois, por exemplo, naquilo que são os ganhos da pessoa, não pela carreira em si, não por ser diretor em si, mas porque ele provavelmente terá um prémio relacionado com esse projeto. Portanto, um, o, as empresas mais evoluídas estão um bocado a descontinuar as carreiras tradicionais, estão a criar layers de gestão de talento, por exemplo, os Young Talent, os High Qualified People, os High Potential People, e gerem essas pessoas como um grupo, mas também individualmente, quase tendo uma espécie de um gestor privado que tem a função de lhe ir dando desafios atrás de desafios que o façam crescer que o possam manter. Não é tanto passar de chefe de departamento, de chefe de secção a chefe de serviço e chefe de departamento e a diretor, é mais a importância dos processos, as equipas que vão gerindo, a participação em termos de negócios que a pessoa vai tendo, é mais, porque a pessoa até pode, a mudança entre áreas é mais dentro disso que provavelmente irá acontecer mais do que meramente a evolução de uma carreira tradicional como nós estamos habituados. E José, aqui uma última questão. Essas mudanças vão ajudar os RHs a ser mais ágeis, ter melhores processos de gestão de pessoas e se focar mais no futuro? Ou ainda vai manter ele assim, numa situação um pouquinho mais operacional e não estratégico, como acontece em algumas organizações? Eu acho que nos últimos anos tem-se feito um caminho bastante positivo no mundo dos recursos humanos. Um, Acho que hoje um, já começa, já começam a existir exemplos de pessoas que chegam a CEOs e que passaram, por exemplo, o marketing para as vendas pelos recursos humanos e por aí fora, e portanto já começam. Portanto, há um papel. Eu acho que não há já diretores de recursos humanos, como havia no meu tempo, no passado, que não conheçam o negócio. Hoje, o gestor de recursos negócio, tem que participar no negócio, tem que contribuir para o negócio e, portanto, os melhores gestores de recursos humanos hoje, isso já é claro para eles e penso que faz parte da escola.
Por outro lado, o gestor de recursos humanos também, que nunca usava métricas, também já começa a usar métricas, começa a ter outro tipo de linguagem. Portanto, eu acho que a evolução, o gestor de recursos humanos já começa a ser, já começa a ter uma componente estratégica importante, quando começa a conhecer o negócio, quando começa a contribuir para o negócio, ele começa a ter um papel importante dentro da organização. Hoje em dia, quando as organizações começaram a perceber que as pessoas que o fator crítico de sucesso eram as pessoas, um, isto começou a dar outra importância à gestão de recursos humanos. Não digo com isto que o trabalho seja feito, ainda há muito, muito por fazer. Mas a minha visão é de que a gestão de recursos humanos nos últimos 10 anos evoluiu bastante e que está no bom caminho para se tornar absolutamente um dos pilares da organização. Acho que o Covid, a pandemia, em que os diretores de recursos humanos tiveram que fazer uso essencialmente da componente operacional, resolver problemas, e da componente care, ajudar as pessoas, preocupar-se com as pessoas, ajudou muitos CEOs a ver no gestor de recursos humanos um dos pilares da organização. É importante que esses gestores não fiquem pela operacional e evolua para um nível estratégico da organização, para pensar o negócio, para ver qual é a melhor forma de contribuir para o negócio. E penso que isto é um papel. Tenho uma visão positiva, sinto que não ainda há muito por fazer, por exemplo, em Portugal ainda temos setores. Eu às vezes participo numa das nossas iniciativas, que é o Fórum RH, e vejo os fóruns RHs, onde vejo os diretores de recursos humanos que se continuam a preocupar é se pagam ou não pagam horas extraordinárias, ou se têm ou não têm que reportar qualquer coisa à autoridade para as condições de trabalho. E continuo a assistir a muitas coisas deste género. Mas também vejo muitos gestores de recursos humanos que já têm uma visão completamente diferente, já são muito mais orientados para o negócio, e que já têm e que já são. Oi, Cristina, Sebá? ficava por aqui. Terminei da É, minha parte. cortou aqui a última, penso que é o último minutinho, os últimos 30 Sim. segundos cortou. José, não sei se quer deixar aqui uma mensagem aos diretores de recursos humanos, já deixou aqui muitas mensagens, mas se há mais qualquer coisa que você queira acrescentar. Não, apenas dizer que quem nos ouvir, principalmente para os gestores de recursos humanos mais novos, eu estou em fim de carreira, que os próximos anos vão ser absolutamente admiráveis, vão ser de um desafio incrível, não vão ser fáceis, mas vão ser, para quem gosta destas coisas, absolutamente admiráveis, muito desafiantes, mas muito bonitos. Vem aí, eu tenho pena de não poder participar em tudo o que aí vem, porque vai haver desafios muito grandes, mas também muito aliciantes. Concordo consigo, é pena nós não voltarmos 10 anos atrás, né? Mas pronto, faz parte. Exatamente. Também tivemos o Muito nosso bem. contributo e ainda estamos dando o nosso contributo. José, Exatamente. agradecimentos, é sempre um prazer falar consigo, ouvir aqui o seu enorme conhecimento e visão, né, daquilo que tem do mercado, que é uma visão bastante grande, uma vez que trabalha muitas organizações. E, mais uma vez, em nome da Comunique RH, agradeço a sua disponibilidade. Sempre à disposição, Cristina. Pode contar sempre. Muito obrigado. Obrigado, José, até a próxima.